Estamos recebendo a visita aqui no site SRZD, João Pedro Figueira, deputado estadual, quase 39 mil votos, muita coisa. E ele hoje é o presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, mas tem também outros projetos, inclusive a sua ideia de acabar com a vistoria anual, né, dos veículos, né? Conta um pouquinho pra gente, o que é isso? Não, o Rio de Janeiro é o único estado que faz a vistoria. A vistoria é para verificar a qualidade do veículo, verificar se está tudo em dia. Enfim, o que a gente vê é que o índice de acidentes no Rio de Janeiro é igual a qualquer outro estado. E uma indústria paralela, Sidney, de extintor de incêndio, de peças que são emprestadas, até no jornal a gente vê, enfim, fora a quantidade de pessoas terceirizadas a serviço do Estado, os terrenos, enfim, os aluguéis, enfim, é um gasto. Mas o governo do Estado não vai aceitar isso, porque o Detran arrecada justamente também ali, né? Pois é, mas o Detran a gente vê na imprensa que começa a fazer vistorias em pontos da cidade, do Estado. Então, como é que você pode ter dupla fiscalização? Então, por que não fazer só na rua e a questão do meio ambiente? Meio ambiente, sim. A poluição dos carros, dos veículos, é uma questão relevante. E esse projeto está onde na Assembleia? Está caminhando na Comissão de Constituição e Justiça, enfim, está amoroso. Mas eu estou ali pressionando para que a gente possa ter redução, vistoria na rua, e só da questão do meio ambiente. Bom, tem uma coisa polêmica também que você defendia, não sei se defende ainda, acabar com o restaurante popular. Por quê? Olha, Sidney, tudo que o setor privado faz, e faz bem, para que o governo vai se meter? Farmácia popular. Para que a farmácia? Você pode fazer convênios, como já existe o governo federal fazendo convênios com as farmácias privadas, que tem muito mais capilaridade. Para que o governo entrar aonde o setor privado faz, e faz bem feito? O Estado, sim, tem que entrar na questão da educação, na saúde, segurança pública. Então, como é que seria? Quer dizer, termina um restaurante popular e a iniciativa privada, que a partir dali administra e cuida? Sempre o Estado terceiriza, e aí bota lá, na farmácia popular de Bangu, por exemplo, são quase 100 pessoas trabalhando no restaurante popular. Para que isso? Para que a gente ter o serviço que pode ser um convênio com um pequeno restaurante, enfim, tem outras maneiras de você atender esse tipo de serviço com custo mais reduzido, para sobrar orçamento e recurso para atuar nas áreas que a gente precisa, e o Estado não faz bem. Bom, presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa, o que vocês estão empenhados lá no momento? Qual é o principal caminho que você vai tocar logo? Esse é um desafio muito importante, porque a gente escuta falar o tempo inteiro, enfim, sempre, desde sempre, que o Rio tem a característica, tem o foco no turismo, a cidade turística, o estado turístico. E claro que a gente tem aqui um potencial maravilhoso, mas ele nunca se realiza, nunca se concretiza. Então nós temos um potencial turístico muito grande, e o que a gente quer dar é concretude a isso, quer ter uma ação mais contundente. Primeiro, o inventário de todo o estado do Rio de Janeiro e as suas vocações. Isso não tem? Isso não tem? Tem coisas esparsas, não tem uma coisa reunida, você não tem aí isso voltado para o turismo. Você não vê os índices de turistas aumentar no Rio de Janeiro, em Petrópolis, Teresópolis, Friburgo e na própria cidade. Incrível, Sidney. Na cidade do Rio de Janeiro a gente tem uma ocupação dos hotéis boa durante a semana e no fim de semana, enfim, é reduzida essa taxa de ocupação. E qual a explicação? A explicação é o turismo de negócios. Você hoje vem para o Rio de Janeiro para fazer negócio e não para ficar o fim de semana, que é um absurdo. Aqui a gente sempre teve um turista vindo por gravidade para o Rio de Janeiro, pela imagem e pela marca que é o Rio de Janeiro. Os paulistas estão se beneficiando disso, você acha? O chamado turismo de negócio, por exemplo. Os paulistas hoje estão tirando daqui negócios que tradicionalmente pertenciam ao Rio de Janeiro? É claro que sim, é claro que sim. Para o Rio não tem uma política séria de turismo para atrair essas pessoas. Até o turismo de negócio, as feiras, congressos e eventos, é preciso estimular essa área. O governo Sérgio Cabral é fraco nessa área? É fraco nessa área. Falta política pública direcionada ao turismo. Agora a gente tem várias companhias aéreas aí interessadas, enfim, trazer turistas em pacotes. Como é que você pode? A rede de teatro do Rio de Janeiro, enfim, a oferta cultural que tem o Rio de Janeiro, e a gente não tem uma política, um foco, pacotes turísticos voltado a São Paulo, a Minas, que enfim, tem interesse, no Brasil inteiro, tem interesse de vir ao Rio de Janeiro. É preciso ter foco e o preço dos hotéis ser um pouquinho mais baixo. Bom, tá certo. Eu ia pedir para o trade, de alguma maneira, ser sensível a isso. Agora, com relação às empresas de aviação e os aeroportos, qual é a sua posição sobre a ocupação do Santos Dumont e a ocupação do Galeão? Olha, Cílio, tem espaço para os dois aeroportos. Isso a gente conversei com várias pessoas que entendem realmente dessa questão dos voos. E tem espaço, claro que tem. O Galeão e o Santos Dumont precisam ter ocupação. A gente precisa abrir o mercado. Já está sendo feito pelo Webjet, e a Azul também estão entrando firme. Eu acho que é bom para o Rio de Janeiro que a gente tenha
esses 2 aeroportos funcionando, aliás, como todas as cidades, as grandes cidades do mundo. Então, para fechar essa nossa conversa aqui de ordem mais administrativa, e aqui mesmo no SRZD, aí no curso dos dias, vamos colocar uma entrevista sua sobre política, que a gente vai fazer ainda, mas a pergunta que eu lhe faço é, o relatório do Tribunal de Contas, o senhor está trabalhando ali naquela investigação para ver o funcionamento do Tribunal de Contas, tem casos de corrupção lá? Olha, Cílio, tem. Já temos 3 conselheiros, infelizmente, indiciados pela Polícia Federal, a partir de uma investigação passada em Minas Gerais. A situação é grave e o Tribunal de Contas é um órgão assessor do Poder Legislativo do Rio de Janeiro. Então, essa investigação concluiu em casos graves, nós estamos apurando o relatório, nós vamos apresentar na semana que vem um relatório preliminar que já aponta aí para questões graves. Desvio de que ordem? Desvio de que ordem? Ordem moral, ordem pecuniária, dinheiro. Pecuniária, dinheiro. Exatamente. Envolvendo esses 3 conselheiros. E o nosso relatório... Quais são eles? O conselheiro José Nader, o conselheiro Graciosa e o conselheiro... Não, esqueci o nome. Como é que chama? Jonas. E o conselheiro Jonas Lopes. O Jonas foi a época do governo Garotinho, né? Foi o momento que ele foi mais atuante. E o Zé Nader e o Graciosa foram deputados estaduais. Exatamente. Portanto, tem o conhecimento do Legislativo. Foram os 3 conselheiros envolvidos, já indiciados pela Polícia Federal, e os elementos que a gente conseguiu tanto verificar nos relatórios da Polícia Federal, no inquérito 603 da Polícia Federal, já dá para a gente um quadro dramático. Processos de alguns municípios, Rio das Ostras, Carapebus, Macaé e Búzios, enfim, são relatórios que levavam à conclusão, pela licitação que deveria ser feita de um grupo de contabilidade, e que, na verdade, os conselheiros votaram esse parecer, arquivaram esses processos, enfim, uma questão que é questão técnica no relatório, nos processos, levava a proibir aquela inexigibilidade de licitação. O que eles não fizeram, eles aprovaram o relatório sem ter base legal. Deputado João Pedro Figueira, para fechar a nossa entrevista, eu sei que esse relatório está fechando ainda, é um trabalho seu, deputado Cidinha Campos, não é isso? É uma comissão. Também, uma deputado comissão. Marcelo Freixo. Então, são parlamentares atuantes da Assembleia Legislativa do Rio. Então, vou lhe pedir um favor. Quando o relatório estiver completo, eu sei que vocês vão anunciar aí já brevemente, publicamente, a gente tem interesse em publicar nomes aqui, dizer o que aconteceu, enfim, ser transparente com o eleitor, com o cidadão, com o internauta, com o nosso leitor. E aí fica esse compromisso. Na verdade, o Tribunal de Contas sempre agiu, historicamente, muito desvinculado da Assembleia Legislativa. O que precisa é voltar a ter esse vínculo. Enfim, porque fiscaliza todos os órgãos, inclusive a Assembleia Legislativa, mas é preciso que eles apresentem os relatórios, enfim, ter uma ligação, um vínculo. De uma forma mais aberta também, transparente, né? Porque se tem casos de corrupção, tem pessoas envolvidas, quer dizer, quem tem que fiscalizar as contas de outros poderes e não faz corretamente é assustador, né? Assustador. Aí não dá. Tá certo. Deputado João Pedro Figueira, muito obrigado por sua entrevista. Felicidades. Um bom trabalho na Assembleia Legislativa. Muito obrigado.